Linux serve para jogar? Durante muitos anos, o Linux foi visto como um sistema operacional pouco adequado para jogos. A principal dificuldade era a falta de versões nativas dos jogos e a incompatibilidade com a maioria dos títulos desenvolvidos para Windows. Entretanto, esse cenário mudou de forma significativa nos últimos anos. O grande ponto de virada aconteceu em 2018, quando a Valve lançou o Proton, uma camada de compatibilidade integrada ao Steam. Desde então, milhares de jogos originalmente feitos para Windows passaram a funcionar no Linux com excelente desempenho, muitas vezes sem necessidade de qualquer configuração adicional. Essa evolução fez com que Linux deixasse de ser uma plataforma apenas para entusiastas e se tornasse uma opção viável para jogadores comuns. Outro fator importante foi o crescimento da comunidade Linux voltada para jogos. Ferramentas como o ProtonDB permitem que jogadores compartilhem relatos sobre compatibilidades, desempenho e possíveis soluções para problemas encontrados, facilitando a escolha dos jogos que funcionam bem na plataforma. Esse aqui é o ProtonDB, o site. Aqui nós temos uma visão geral sobre os jogos verificados, verificado ou jogável. Estamos com quase 30 mil jogos no ProtonDB. Temos também recomendados por pelo menos 30 mil, recomendado por 2 ou mais, recomendado por 3 ou mais. Temos uma somatória superior aqui também, nesse caso. Temos a parte de pesquisar por jogos. Temos também a questão de contribuir para essa comunidade e a questão de explorar. Nós podemos fazer uma verificação sobre lançamentos, as pontuações, avaliação, colocar os jogos que tem o anti-trapaça, que são mecanismos para limitar ações de hackers, por exemplo, ou seja, voltados para online, como o Valorant, como o League of Legends, que tem ferramentas de anti-cheat. Nós temos aqui nativo, que roda nativamente no Linux. Nós temos aqui o quebrado, que seria o não inicia ou é crucialmente impossível de jogar. Temos o ouro, funciona perfeitamente após ajustes. Temos o prata, que funciona com pequenos problemas, mas geralmente é jogável. E nós também temos o bronze, funciona, mas muitas vezes trava ou tem problemas que impedem de jogar confortavelmente. Nós temos o platina, funciona perfeitamente sem nenhum ajuste. Hoje, para quem joga principalmente títulos single players ou multiplayer sem restrições de anti-cheat, o Linux já é considerado uma plataforma madura e perfeitamente utilizável. O Proton é uma camada de compatibilidade desenvolvida pela Valve em parceria com a Codeweavers. Seu objetivo é permitir que jogos desenvolvidos para Windows sejam executados em sistema Linux, sem que os desenvolvedores precisem criar uma versão específica para esse sistema operacional. Na prática, quando um usuário instala um jogo do Windows pela Steam no Linux, o Proton intercepta as camadas feitas ao sistema operacional Windows e as traduz para tecnologias compatíveis com Linux. Graças a essas combinações, muitos jogos funcionam praticamente da mesma forma que no Windows. A Valve também teve papel decisivo nessa transformação ao lançar o Steam Deck. Em 2022, o portátil utiliza o Steam OS, um sistema baseado em Linux, e depende diretamente do Proton para executar grande parte da biblioteca de jogos da Steam. Para que o Steam Deck fosse um sucesso, a Valve investiu continuamente no desenvolvimento do Proton, financiando melhorias, corrigindo incompatibilidades e trabalhando junto aos fornecedores de tecnologias como Wiz, Anti-Cheat e Betty. Isso beneficiou não apenas o portátil,
mas todos os usuários de Linux. Como resultado, atualmente milhares de jogos da Steam funcionam no Linux sem necessidade de configurações avançadas, e muitos recebem classificação de excelente compatibilidade pela comunidade. Jogos com sistema anti-cheat, como Valorant ou Fortnite, funcionam. Muitos jogos competitivos modernos utilizam anti-cheats em nível de kernel. Esses sistemas possuem acesso extremamente profundo ao sistema operacional para detectar possíveis programas de trapaça. O problema é que vários desses anti-cheats foram desenvolvidos exclusivamente para Windows e dependem de recursos específicos desse sistema. Temos os exemplos como Valorant, da Riot, não funciona no Linux, pois exige um driver de anti-cheat em nível de kernel, exclusivo para Windows. E o Fortnite também não funciona oficialmente no Linux, embora o Ease Anti-Cheat tenha suporte técnico ao Proton. Mas a Epic Games optou por não habilitar essa compatibilidade devido às preocupações com segurança e combate às trapaças. Por outro lado, nem todo jogo multiplayer apresenta esse problema. Sistemas como Yes Anti-Cheat e Better Year possuem suporte técnico ao Proton, mas a compatibilidade depende da decisão dos próprios desenvolvedores do jogo. Muitos títulos já habilitaram esse suporte, enquanto outros preferem mantê-lo desativado. Assim, a principal limitação atual do Linux para jogos não está mais na capacidade de executar títulos do Windows, mas sim na decisão de algumas empresas em relação aos seus sistemas de proteção contra trapaças. Em resumo, a situação atual pode ser descrita da seguinte forma: a grande maioria dos jogos single players funciona muito bem no Linux. Grande parte dos jogos multiplayer também é compatível. Jogos que utilizam anti-cheats em nível de kernel continuam sendo o principal obstáculo. A tendência é de melhora gradual, mas ainda não existe garantia de compatibilidade universal, pois a decisão final continua sendo dos desenvolvedores de cada jogo, como no caso do Fortnite, que sim, há essa capacidade, porém a própria Epic Games o bloqueou.